Voltamos com Iluminuras. Hoje eu converso com o Procurador do Trabalho e mestre em Direito Constitucional, Hélder Santos Amorim. Ele acaba de lançar o livro Terceirização no Serviço Público. Hélder, eu gostaria de saber se há limites legais para essa terceirização. Existem limites hoje no âmbito do poder público muito bem definidos pela norma jurídica, né? Por exemplo, no âmbito da administração pública federal, hoje vigora um decreto 2271 de 1997, que estabelece o seguinte, que os órgãos da administração pública poderão contratar na iniciativa privada serviços materiais, instrumentais, acessórios ou complementares à área de competência dos órgãos e entes públicos. Esse é um limite muito bem definido, ou seja, as atividades passíveis de terceirização hoje na administração pública federal são atividades relacionadas à atividade meio, aos serviços de apoio administrativo. Serviços estes que não constituem o fluxo da operação burocrática de produção do serviço público ou de uma atividade privativa de Estado, como é o poder de polícia, atividade de fomento, etc. Então, há essa restrição. O Tribunal Superior do Trabalho, através de uma súmula, a de número 331, que ele é de 93, ela estabelece também uma outra restrição, que trata da responsabilidade do poder público pelas verbas inadimplidas, não pagas, pelas empresas prestadoras, estabelecendo que o poder público tem sim responsabilidade subsidiária, caso essas empresas não venham a arcar com suas responsabilidades. A nossa perspectiva, uma traduzida na obra, é de que esta responsabilidade ainda não é suficiente para fazer face às exigências constitucionais de proteção do valor social do trabalho, que é a necessidade, então, de implementação de outras medidas de responsabilidade do poder público. E esse é um tema muito atual e que vem sendo objeto de muita discussão jurisprudencial nesse momento. E já que a terceirização é um tema bastante atual, na sua opinião, quais deveriam ser os limites desse fenômeno no âmbito das concessionárias do serviço público? Pois é, esse é um tema muito atual e que será objeto de apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho no âmbito de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho nos próximos dias, digamos assim. Bem, no âmbito das empresas concessionárias, o limite da terceirização não discrepa, não é diferente dos limites que a Constituição impõe ao próprio poder público, que é titular do serviço público. Sim. O fato de um serviço público ser transferido à iniciativa privada não justifica a superexploração da economicidade financeira em detrimento dos mesmos valores que a Constituição protege quando essa terceirização é praticada no interior da máquina pública ou na iniciativa privada. Existe um artigo 25 da Lei 8987 de 1995 que nos incomoda profundamente. O artigo 25 traz uma disposição no sentido de que, no âmbito das empresas concessionárias, a terceirização pode se dar em atividades inerentes, complementares e auxiliares do serviço concedido. Só que o termo inerente remete a atividades íncitas à organização produtiva, atividade finalística do serviço concedido. Isso discrepa, isso viola a norma constitucional no sentido de que permite que a empresa concessionária, em princípio, possa terceirizar todas as suas atividades finalísticas, diminuindo em muito o nível de efetividade dos direitos dos trabalhadores, o que não condiz, inclusive, com a própria função social do serviço público, porque superprivilegia a economicidade, a finalidade meramente econômica desse serviço público a pretexto de beneficiar o usuário do serviço público, enquanto, por outro lado, de modo muito desproporcional, submete o próprio usuário, quando ele é o próprio trabalhador terceirizado, a condições de absoluta precariedade. Se não de absoluta precariedade, de potencial precariedade, o que não condiz
com a finalidade de proteção social do trabalho, que está inscrito tanto no artigo 1º da Constituição, quando trata do valor social do trabalho, como no artigo 170, que trata da ordem econômica e diz que essa ordem deve estar justificada na justiça social, e muito menos no artigo 7º, que institui direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, o Ministério Público do Trabalho entende que esta terceirização nas concessionárias de serviço público deve se limitar também, como em relação a toda e qualquer entidade da administração pública ou da iniciativa privada, apenas às atividades meramente acessórias, complementares, instrumentais do serviço concedido. Helder, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo seu livro. Muito obrigado pela oportunidade e desejo que a obra seja lida e seja discutida por todos os interessados. Obrigado. E agora você vai conhecer os autores que influenciaram as obras do advogado e delegado aposentado da Polícia Federal, Sebastião Lessa. Ele se especializou em Direito Administrativo Disciplinar. Veja só. Sebastião Lessa recebeu a equipe do Iluminuras em seu escritório. Ele foi corregedor da Polícia Federal no Rio de Janeiro durante 4 anos e, em Brasília, diretor de disciplina, função que exerceu por 8 anos. Também se destacou em Direito Penal e Direito Administrativo, inclusive como autor em livros que abordam a corrupção, a improbidade e a respectiva repressão. O meu primeiro trabalho foi esse livro sobre processo administrativo disciplinar e sindicância, que já vai para a 5ª edição. Esse livro, ele busca as 3 fases do processo. A fase do inquérito administrativo é a fase mais complexa, porque ali estão instrução, defesa e relatório. É exatamente ali que se tem que trabalhar com maior acuidade para evitar a nulidade. E a consequência nefasta é a questão da impunidade em razão da prescrição da ação disciplinar. Essa é a questão delicada que a gente tem que tratar. Eu lancei também esse livro aqui, o Temas Práticos de Direito Administrativo, em 2005, também já está esgotado. E em 2008, final de 2008, eu lancei esse livro, que é o Direito Administrativo Disciplinar interpretado pelos tribunais, que é prefaciado pelo professor Palhares Moreira Reis e apresentado pelo senador Romeu Tuma, que foi meu chefe na Polícia Federal e com quem eu trabalhei durante 8 anos, mais ou menos. Então, hoje você tem ação disciplinar, né? Você tem ação de improbidade e ação penal. Ora, se você tem todas essas provas eficientes na área penal, por que não levar para a área disciplinar e por que não levar para a área da improbidade administrativa? Né? Porque essa lei da improbidade administrativa, ela veio buscar ela veio complementar aquele grande vazio. Por quê? Quando se falava em corrupção, só se importava em aplicar a pena, demitir, mas não se importava em recobrar aquilo que o elemento alcançou, né? Essa lei de improbidade, o foco dela é independentemente da pena que for o caso de demissão, mas o foco maior dessa lei é exatamente a indisponibilidade dos bens, recompor o erário. Eu procuro mostrar nesses livros, não a minha opinião, mas eu procuro mostrar a experiência que eu tive nessas áreas, mas mostrando a doutrina dos grandes mestres desta área. E nós temos aqui o Eli Lopes Meireles, né? O grande Eli Lopes Meireles, talvez o autor mais lido na área administrativa, né? O Zé Armando da Costa, que foi, na minha opinião, com o Léo da Silva Alves, aqueles doutrinadores que vieram preencher aquela lacuna na nossa literatura, o Zé Armando da Costa e o Léo da Silva Alves. E o professor Palhares Moreira Reis, que eu gostaria de citar também, mostrar o livro dele, que é um livro editado pela Consulex, o livro do professor Palhares Moreira Reis, e o livro do professor Mauro Roberto Gomes de Matos,
que é um livro extremamente rico, né? E aqui está o livro do professor Palhares, que eu me referi, o livro do professor. Eu considero esses autores, Armando da Costa, Léo da Silva Alves, o Palhares Moreira Reis e o Mauro Roberto Gomes de Matos, como os livros, entre tantos que nós temos, né? Mas especificamente na área do processo administrativo disciplinar, eu considero esses autores como indispensáveis numa biblioteca, esses 4 autores. Então, eu penso que nós que trabalhamos nessa área administrativa disciplinar, nós temos que buscar métodos seguros de se fazer uma apuração, para que aquele que vai participar de uma comissão de inquérito tenha noção exata daquilo que pode e daquilo que não deve fazer, para evitar exatamente que o processo se contamine de uma nulidade que lá adiante vai ser articulada, vai ser abordada e, se for decretada, dependendo do tempo, vai trazer aquilo que nós entendemos que causa maior dano do que a própria transgressão, que é a impunidade, em razão da prescrição da ação disciplinar. Entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental deixar bem claro, que esse é o papel daqueles que escrevem sobre o direito administrativo disciplinar. E o Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. Uma entrevista com o juiz auxiliar da Presidência e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, Walter Nunes da Silva Júnior. Ele escreveu o livro Reforma Tópica do Processo Penal. E no Ex Libris você vai conhecer as obras preferidas da promotora de justiça do MP-DFT, Raquel Tiveron. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, pode enviar uma sugestão para a gente. Anote o nosso endereço: iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!